Olá, bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, está entrando no ar o seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV, nosso programa de número 675, que tem como destaque os desdobramentos, o avanço da crise política após a enlamaçada ou enlameada eleição no Congresso Nacional, o namoro do DEM com Bolsonaro, apontando a possibilidade de apoiá-lo nas eleições de 2022, elogios a Dória pelo PCdoB e continua defendendo aí a Frente Ampla, mesmo diante do fracasso estrondoso dessa política no Congresso Nacional e em todos os terrenos. E a situação em torno do ex-presidente Lula, né, cuja defesa hoje protocolou um pedido de nova perícia, né, para reforçar aí a ilegalidade do Moro e do Ministério Público Federal na ação criminosa Lava Jato, e a necessidade de ir às ruas diante dessa situação. Bom, nós vamos destacar aqui também no nosso programa a situação da Covid, o país aí ultrapassando a marca oficial de 229 mil mortos. Vamos falar aqui da situação de um tema central em São Paulo nesse momento, mas também importante em todo o país, que é a pressão, né, para voltar às aulas, a política criminosa dos governos inimigos do povo para reabrir as escolas em plena explosão de casos da pandemia. E vamos destacar aqui a situação se agravando em São Paulo e em todo o país. Vamos falar também da Ford, onde os trabalhadores rejeitaram a proposta de indenização. Eles estão com razão, eles querem emprego, né, e para isso é preciso ocupar as fábricas. Bom, falamos ontem do lucro do Santander. Hoje nós vamos falar dos lucros do Bradesco, né, o segundo maior banco privado do país e que voltou ao topo, voltou a lucrar mais do que o Itaú no ano passado. Bom, tem mais assuntos, tem muito mais por aqui, né? Fique conosco, divulgue aí, compartilhe o link do nosso canal nas redes sociais, né? Ajude aí, se você ainda não e se inscreveu aqui no canal, se inscreva para a gente ultrapassar a marca aí dos 90 mil. E se você ainda não é membro, torne-se membro e contribua regularmente conosco, né? Agradecer aqui o pessoal que está chegando por aqui agora, fazer algumas saudações em nome dessas pessoas que nós vamos citar, saudar a todos vocês que nos acompanham, sejam na apresentação ao vivo, seja também, né, você que nos assiste na madrugada, o pessoal que tem fuso horário diferente de outros países e às vezes não nos acompanha ao vivo, né, o pessoal que chega em casa mais tarde e vai assistir depois o resumo do dia, quem nos assiste pela manhã, a todos vocês um forte abraço e compartilhem o nosso link. Bom, mandar aqui então a nossa saudação, os nossos primeiros boa noite, né, para a Silvia Mio, o Rude Pride, sou eu, né, chegando por aqui, a Ana Matos, o Bruno, eu acho que é Espírito Santo, né, muito boa noite, o Carlos Santos está dizendo que tem uma dissincronia entre o som e a imagem. Confira aí para a gente, produção, ver se ajustou. A Ana Matos, muito boa noite aí. O Carlos já disse que já recarregou, ele recarregou, parece que era lá com ele, já normalizou. Então, beleza aí. Vocês podem aí, vão compartilhando a informação, dizendo se está tudo ok, né, mandando aqui críticas, sugestões, comentando junto conosco, nosso programa interativo. E para comentar, né, as principais notícias de hoje, né, participar aqui do nosso programa nessa noite de quinta-feira, a nossa companheira Lília Miranda. Boa noite, Lília. Boa noite, Toninho. Vamos lá, né? Ok, bom, nós já vamos começar, vou começar, chegou por aqui também a Angelina Dias, muito boa noite, Angelina, nossa companheira lá de Campinas,
E, bom, vou começar levantando aqui, pedindo a Lília que destaque aí para a gente, né, os números super elevados da Covid, né, 19, o país mais uma vez pela terceiro dia consecutivo, registrando mais de 1.000 mortes. Com você, Lília. É isso aí, Toninho. Né? Segundo os dados, há 15 dias já, a média diária de mortes no Brasil por Covid fica acima de 1.000 pessoas, né? Números alarmantes. O Brasil, né, chegou nesse 15º dia consecutivo, com mais de 1.000 mortes. Nos últimos 7 dias, a média ficou em 1.030 mortes. E ontem, desde ontem, foram computados 1.291 óbitos, né, em 24 horas. Isso indica um aumento, né? Isso segundo dados oficiais, né? Mas a gente sabe que tem várias pessoas que morrem por alguma doença grave do pulmão e eles não colocam na conta do Covid, né? É um período, né, a gente é um período que está aumentando, né, o número de mortes, né, tem uma média móvel, né, nos últimos 7 dias de 1.097 mortos, né, desde o dia maior, né, do que do ano passado, então tem aumentado muito. Entre dia 29 e 30 de janeiro, teve as maiores médias, né? Morreu em média entre 1.068 e 1.071. A variação nos últimos 14 dias é de 3%. Né? Houve um aumento também, né, em algumas regiões do país. Então, isso mostra, né, um aumento no número de casos, e diante disso, né, eles ficam debatendo a volta às aulas, e a gente sabe, né, que a vacina, poucos receberam a vacina. Cerca, que a gente vai falar logo mais, a quantidade. É isso aí. Pô, vocês viram aí que o número de óbitos, né, de pessoas, né, não são, infelizmente, apenas números, mas são pessoas. 1.291, quase 1.300 mortos em 24 horas, né, e quase 58 mil novos casos registrados. Né? A gente sabe que tanto um como o outro estão abaixo da realidade. Primeiro, que não tem testes, né, nem para os vivos e menos ainda para quem morreu. Né? A morte, em milhares de casos, não é confirmado como sendo Covid, embora os sintomas, né, da doença, transgredindo até mesmo as normas da Organização Mundial de Saúde, né, que, como nós já assinalamos, estabelece que, havendo pelo menos 3 sintomas da Covid, não sendo identificado outra causa-morte, deveria ser contabilizado como sendo Covid. Né? Segue a política de ocultamento dos casos e não sei se está na nossa pauta. Não está na nossa pauta. Eu vou já destacar agora, complementar, né, porque nós vamos falar da vacinação também em nível internacional, mas queria destacar aqui que, inclusive, é notório que há uma campanha para ocultar a situação real, destacando aí, falando de vacina, né? Como se a vacina, nesse momento, fosse realmente uma coisa que já está, primeiro, sendo aplicada em larga escala, e segundo, né, curando pessoas, como se fosse um remédio imediato, coisa que nenhuma nem outra corresponde à verdade. Né? Então, toda a propaganda é por mostrar, em primeiro lugar, a vacinação. Né? Se você abre aí os sites dos jornais golpistas, lá em cima vem o problema da vacina. Alguma notícia sempre sobre a vacina. E lá para baixo, em algum canto, você vai encontrar, né, que no Brasil hoje morreram quase 1.300 pessoas. Né? Então, só para a gente. O Brasil alcançou hoje, para a gente ter 3 milhões de vacinados, ultrapassou. Isso representa aí, com a primeira dose, sempre bom lembrar, da vacina
com maior coeficiente aí, eficiência geral, né, taxa de eficiência. Isso representa aí 1,4% da população, né, que receberam a primeira dose da vacina, né. Hoje também houve uma série de anúncios aí nas últimas horas, primeiro sobre o envio do IFA para a produção da vacina AstraZeneca, que estaria chegando no Brasil agora no final de semana, e segundo sobre a Anvisa liberando aí a fase 3 de teste para as vacinas que tenham realizado esses testes no exterior, o que pode vir a acelerar, né, a presença de outras vacinas no país. É a nossa cobrança, tem que ter vacinação para todo mundo, mas a vacina não pode ser usada como está acontecendo nesse momento, tem que ser denunciado para encobrir o fato de que os governos não estão fazendo nada, absolutamente nada, né, para conter a situação. Não há testes, né, mesmo nos países onde a vacinação tem percentuais muito superiores ao Brasil. É evidente que essa não é a única tática, né, para atacar o problema, né, mas aqui, infelizmente, é a única e mal feita, né. Na maioria dos lugares aí estão sendo vacinados, além dos trabalhadores da saúde, os idosos aí com mais de 90 anos, mais de 80 e tantos anos, né. Quer dizer, a vacinação está longe de ter atingido aí. Bom, e por último, só para a gente vem destacando a preocupação, porque a nova cepa do vírus de Manaus, que aparece como sendo aí a mais letal do mundo. Ontem nós apresentamos aqui os dados que Manaus já é o estado com maior letalidade no mundo, né? Nenhum país supera Manaus. A Bélgica é o país no mundo com maior índice de letalidade, com coisa de mais de 1.800 mortos por milhão de habitantes, mas Manaus já superou a casa de 2.000 mortos por milhão de habitantes. Então, em primeiro lugar está Manaus, em segundo a Bélgica e em terceiro o Rio de Janeiro. Quer dizer, o que mostra que o Brasil está dominado, né? Quer dizer, está numa situação em que essa nova cepa ela vem se desenvolvendo, vem se alargando, porque, evidentemente, não há medidas efetivas para proteger a saúde do povo. Bom, vamos em frente. Não esquecendo você que está nos assistindo, né, que nós precisamos muito aí da sua contribuição. Você pode fazê-la se tornando membro do canal, se você ainda não é, e sendo membro ou não do canal, você pode mandar aí a sua contribuição automática, o seu superchat, né, no cifrãozinho que tem logo embaixo, no canto esquerdo da área do chat, de conversa, de bate-papo, né, pode mandar a sua figurinha, como fez agora para dar o bom exemplo, né, a companheira Carla Silva, e a gente agradece muito, né, toda a contribuição aqui é muito importante. Então, você pode fazer como fez aí, né, no chat a Carla Silva, contribuir para fortalecer esse canal combativo, revolucionário. Boa noite aí para Carla, obrigado pela contribuição. Boa noite também para o pseudônimo A Verdade Não Prescreve, né? Dizendo aqui, o Temer está em conluio com o Bozo e vai dar vacinas a conta-gotas. Boa noite para o Romário Lima. Verdade, Temer, Maia, várias faces do mesmo regime fascista do bolo. Beleza, vamos em frente então, seguindo na nossa pauta e contando aí com a contribuição de vocês. Bom, tema importantíssimo aqui na nossa pauta sobre a defesa do Lula, né, encaminhou aí apelação ao Supremo Tribunal Federal pelo conluio da equipe de Moro para perseguir Lula, né? A defesa apresentou na tarde de hoje, justamente hoje, uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal, onde denuncia que Sérgio Moro, abre aspas, né, frase da defesa, exigia satisfação até sobre o andamento do recurso de apelação dos procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba. Quer dizer, o controle não era uma relação entre uma parte que investiga e outra parte que apura e outra parte que julga, né, mas tinha aí uma relação, inclusive, de comando do Moro, né, que comandava a operação, comandava a investigação, sendo que ele era o responsável pelo julgamento.
uma situação totalmente absurda, né? Uma vez que, pelas normas do direito, né, quem investiga não pode julgar, e vice-versa, né? Mas aqui estava tudo misturado, né? Segundo a defesa do Lula, né, citando aí o acervo das mensagens que foram sendo reveladas essa semana, tamanha era a sinergia entre o juiz e a acusação que estes últimos se identificavam, sem nenhum pudor, como integrantes da equipe do Moro. Veja só, os acusadores eram da equipe do Moro. Era como se um jogador de um time de futebol fosse da equipe do juiz da partida, né? Os times, quando um time ganha, muitas vezes o time adversário acusa, né? Você ganhou porque o juiz roubou. Mas aqui o time falava, não, nós somos do time do juiz, né? O time dos acusadores, né? Do ex-presidente Lula, se apresentavam, não tinham nenhum pudor, como assinala a defesa, de se apresentarem aí como sendo integrantes do time do Moro. Bom, a petição da defesa cita, né, um conjunto de diálogos, né, envolvendo o Moro e os procuradores, né, não só o Deltan Dallagnol, mas vários outros, né, conversa entre os procuradores, né, por exemplo, a procuradora Laura Tessler, dizendo o seguinte, ó, numa troca de mensagem com o Deltan Dallagnol. Pessoal, percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo de exceção dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto antes isso em alguma sentença. Já veio antes, ou é mais uma inovação do Moro? Veja a alegria, né, dos comentários entre os procuradores na troca de mensagem, no verdadeiro vale tudo, né? Nós vimos hoje, nessa semana, aí, declarações vazadas também de uma das procuradoras, assinalando a alegria, fazendo comparação de que era um verdadeiro orgasmo, né, para a Globo, para o Moro, para o TRF, que o Lula fosse preso, né? O conluio, bom, a desmoralização é total, né, da Operação Lava Jato. Obviamente que a ação da defesa do ex-presidente Lula tem que tomar todas essas medidas, mas de maneira nenhuma a gente pode considerar que isso aí é suficiente, né, dar conta de resolver o problema. É necessário a gente viu isso já no processo de prisão do ex-presidente, que sem mobilização o Lula estaria mofando na cadeia até hoje, né? Não foi por um problema de consciência que os juízes voltaram atrás. Então é preciso superar a política imobilista, né, de muitos setores da esquerda, né? É preciso unir a esquerda aí em defesa dos direitos políticos do Lula, na anulação completa, total, né, de toda a Operação Lava Jato, cancelamento de todas as sentenças, inclusive não só contra Lula, né, contra outras pessoas, contra empresas, contra outras pessoas que foram atingidas por essa operação criminosa, né, parte do conluio do golpe de Estado para fazer o país retroceder na situação que nós estamos vendo hoje. E nós vamos ver no restante da nossa pauta, né, que a direita está se movimentando, a direita e a esquerda que acompanha a direita está se movimentando aí para fazer campanha já para os seus candidatos, porque finalmente a eleição presidencial no Brasil já é no ano que vem, né? E esse período aqui passa muito rápido, né? E a situação para o povo brasileiro é uma situação de desespero, né? Esses números de mortos que nós estamos vendo aí, que nós assinalamos, né? Que em números reais são mais de 300 mil mortos, o desemprego da maioria da classe trabalhadora, a fome de dezenas de milhões de pessoas, né, e toda a situação que nós temos pela frente, exige uma mobilização. E a defesa dos direitos políticos do ex-presidente Lula e a sua candidatura são uma arma poderosa, não simplesmente para defender o Lula, não é pelo Lula, né, é pelo Brasil, né? Lula é uma arma para a mobilização, né? A importância,
né, para defender os direitos do conjunto do povo brasileiro, a defesa dos seus direitos políticos e da candidatura de Lula a presidente. Né? Essa é a nossa posição. A mensagem aqui, um superchat da Verdade Não Prescreve, né, o pseudônimo aqui do companheiro, e ele manda sua contribuição e assinala. Né, Lula 2022, Moro e Dallagnol na prisão já. Está aí, temos um acordo. Né, obrigado aí, o companheiro, pela contribuição, e sigam aí o bom exemplo do A Verdade Não Prescreve. Obrigado aí. Bom, vamos em frente. Na pauta agora, bom, está se falando aí, como a gente viu no meio dessa situação de pandemia, em reabrir as escolas no país todo. A Corrente Educadores em Luta vem denunciando aí sistematicamente aí no seu site na internet, lá no Facebook, Educadores em Luta, né? Você pode, tem um grupo, tem a página de Educadores em Luta, tem dezenas, né, de denúncias, né, de locais que retomaram as escolas, as aulas, né, e já estão sofrendo aí as consequências da pandemia. A Lília vai falar de um caso específico, mas eu queria antes só destacar que em São Paulo hoje foi anunciado que uma diretora de escola, numa escola que teve várias pessoas contaminadas, escola estadual, ela está na UTI. Né? Nós aqui, ao mesmo tempo que anunciamos, nos solidarizamos aí com a companheira, não vamos divulgar para uma questão de... mais escola aqui da Zona Leste de São Paulo, né? Só com um simples planejamento que aconteceu essa semana, já tem vários casos de escolas reportando infecção. Teve caso lá na cidade da companheira Lília, em Marília, tem vários casos aqui em São Paulo. Bom, e a Lília vai contar para vocês aí de um caso, a gente falou aqui de uma escola em Campinas, que tinha anunciado que tinha casos de coronavírus. Uma escola particular grande. Parece que a situação piorou. É isso aí, Lília? É isso aí, Toninho. A situação piorou, né? É uma escola em Campinas, né? Uma escola particular. Lá teve um surto de Covid e subiu para 47 pessoas. São 39 funcionários e 8 alunos, né, com Covid-19. Na segunda-feira, dia 1º, eles anunciaram a suspensão e informou que era 34 trabalhadores infectados. Hoje já está em 47. Uma professora, entre esses professores, tem uma professora que precisou ser internada na terça-feira. Segundo a diretora, o estado dela é estável, né, mas a gente nunca sabe. Então, as aulas lá começaram dia 25 de janeiro, então faz pouquinho tempo. Havia todo o protocolo, né? Tinha rodízio, só ia 35 alunos por sala, né? Ao todo era 1,3 mil estudantes lá matriculados, mas eles seguiram todos os protocolos e em apenas, né, poucos dias já está em 47, né, o número de infectados e uma pessoa internada, né? Então isso mostra, né, mais um dado que mostra que é um absurdo, né, o debate sobre a volta às aulas, né? No momento, como a gente falou na primeira reportagem, já está morrendo 1.300 pessoas por dia, né? Dados oficiais, a gente sabe que isso é subnotificado. Se reabrir as escolas, o negócio vai sair do controle, né? Há estudos que mostram que essa circulação de pessoas vai haver um boom maior. E a gente sabe, né, que não tem leitos, não tem oxigênio, não tem remédio para todos, né? Não tem nada. Então, nossos estudantes, os professores, todos vão ficar à mercê e a gente vai ter que enfrentar muitas mortes, né? Então, por isso, é preciso, né, chamar uma mobilização nacional contra a volta às aulas, né? Volta às aulas agora, não, né? Somente com o fim da pandemia e com a vacinação de toda a população. Que não adianta lutar pela vacinação dos professores, né? Os próprios infectologistas, eles falam que a vacina só é eficaz
se tiver quase 70% da população vacinada, né? Não adianta você vacinar 1%, 2%, isso aí não vai representar, né, nenhuma imunização. Né? A imunização da vacina é um maior número, né? Então, por isso a gente pede a vacinação de toda a população para que volte às aulas, né, o fim da pandemia. É isso aí. Ok, Lília. Enquanto... Opa, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Ok, voltei. Não voltei, desculpe, é que eu estava uma falhazinha no meu som aqui. Bom, agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, compartilhando com a gente. Eu queria comentar aqui alguns casos, né, importantes hoje, que foram denunciados aqui em São Paulo. A escola Emelino Matarazzo, né, uma escola importante da Zona Leste, né, teve confirmado casos de Covid, mesmo assim, né, querem reabrir no dia 8, né, de denunciar os professores. É uma escola tradicional, muito tradicional aqui de São Paulo, né, a escola Caetano de Campos. Os professores divulgaram aí imagens mostrando a falta total de condições na escola para o retorno às aulas, carteiras quebradas, sem ventilador, né? Tem lugar que se chover é capaz de chover mais dentro da sala de aula do que fora, né? E essa situação aí o governo do estado está procurando apresentar como sendo, né, eles tiram fotos de algumas escolas que eles deram uma guaribada, vamos dizer assim, né, e querem apresentar essa situação. Bom, ao mesmo tempo foi divulgado hoje um estudo da Universidade Federal de Goiás que mostra, né, essa situação em que um estudo muito interessante que fala o seguinte, que o trabalho de um professor com 10 alunos, né, pode gerar 43 contágios por Covid. Eles fizeram uma série de estudos, né, fizeram sala de aula com 40, com 20, com 10, né, e situações possíveis de contaminação, né, professores de matemática, de estatística, né, acompanhado aí por estudos biólogos, e eles chegaram a essa conclusão, né, que professor e 10 alunos em sala de aula, que vem sendo apresentado aqui como modelo, é uma situação que pode gerar 43 contágios por Covid. Né? Um estudo da Universidade Federal de Campo Grande, desculpe, não de Goiás, Universidade Federal de Campo Grande. Né? Então, obviamente que toda tentativa de apresentar essa situação como sendo uma situação tranquila, né? É mera propaganda do governo, é a tentativa de ludibriar, né, pais, alunos, professores. Bom, e por conta disso, amanhã, né, amanhã acontece aí em São Paulo a Assembleia Estadual da POESP, né? É, a produção tem um card aí, pode, se esse aí não foi destacado, pode colocar, que é justamente do Colégio de Campinas, que já foi usada a imagem. Né? Amanhã nós temos, o caso justamente que a Lília se referiu aí, muitos cards como esse aí estão sendo colocados aí, você pode acompanhar lá no site Educadores em Luta, né? Os professores estão mandando, tem denúncias, né? Vai lá no Facebook. Bom, e aí tem uma convocação, queria mostrar a próxima imagem, para amanhã você, professores, quem é professor da Rede Estadual de São Paulo, quem for também de outros estados, quiser entrar em contato lá na nossa página, né, amanhã, 8h30 da manhã, vai ter uma reunião para preparar aí a intervenção de educadores em luta, né, do setor combativo, da oposição, para a defesa da greve, porque amanhã tem a Assembleia da POESP. Né, e eu queria destacar que tem um setor, inclusive da direção do sindicato, ligado ao PSOL, né, que está na diretoria aí há mais de 20 anos. Né? Eles falam ainda, eles se apresentam como oposição, porque é um estelionato. Né? Então, depois de 25 anos, eles vão se aposentar como sendo diretores do sindicato. Né? Tem gente que tem mais tempo de diretor do sindicato do que eu da categoria, de tão antigo, né, que o pessoal e eles ainda falam que eles são oposição. E parece que eles são oposição à categoria, eles não explicam. Então, por exemplo, a categoria está ameaçada de morte, e tem uma ala do PSOL, uma ala grande, importante na diretoria do PES, que está contra, votou hoje na reunião da diretoria do sindicato, né, contra
os companheiros de outros setores, inclusive do PT, que nós temos diferenças políticas, nós somos uma força de oposição, inclusive ao PT no sindicato, né? Mas essa hora aqui, para lutar, para defender os interesses da categoria, nós queremos estar juntos, né? Nas mobilizações, nas ruas, e se houver vacilação, nós vamos denunciar, no sentido de procurar impulsionar a mobilização, mas é hora de defender a categoria, né? Não só a categoria, toda a população, diante da política criminosa do governo de fazer voltar às aulas. Então, se você quiser participar com a reunião amanhã, a partir de 8h30, né, entre lá no Skype, mande uma mensagem para a gente, mande para a Lília, para mim, e a gente vai conectar você na reunião que nós vamos fazer online, preparando, tem assembleias estaduais aí, tem assembleia em todas as regiões do estado, e a nossa proposta é realizar aí mobilização unificada, né, uma marcha ao Palácio na próxima semana. Tem que enfrentar, né, o governo cínico do seu João Dória, que fica por aí fazendo campanha de garoto propaganda de vacina, né, mas aqui está armando aí para levar para a cova, ele e o prefeito Bruno Covas, né, para levar para o túmulo professores, trabalhadores da educação, familiares que vão ser afetados por essa política de circulação do vírus, né? Então é preciso uma mobilização grande, combativa, né? Que precisa ser iniciada. Alguém tem que, né? Não podemos simplesmente ficar sofrendo com as consequências dessa situação. Bom, avançando na nossa pauta, eu vou passar para a Lília agora para ela falar de um outro tema que tem a ver também com a luta dos trabalhadores, né? Que são os trabalhadores da Ford, os metalúrgicos, que rejeitaram a proposta da empresa de indenização. O que eles querem? Não querem indenização, Lília? O que eles querem? Que é uma esmola, né, a indenização, né? Eles querem o emprego de volta, né? Estão certos, é preciso que a Ford quer dar uma esmola, né? Porque eles tinham, muitos funcionários tinham a estabilidade e agora, né, diante de todo esse desemprego, também estão no olho da rua. A Ford, né, fez uma proposta, né, indecente, em troca, né, ele ficaria desempregado e a Ford daria para uma indenização. Essa proposta foi feita ontem. Seria 1,1 salário por ano trabalhado para cada funcionário horista e 0,7 para os mensalistas, né? Isso foi no sindicato, lá foi uma proposta da Ford de Taubaté, e esses valores ficariam muito abaixo dos salários que os funcionários com estabilidade receberiam até o final desse ano, né? Então, uma verdadeira esmola. E, em contrapartida, eles falaram que não, né? Disseram que não e querem manter a empresa aberta, né? Aqui no Brasil e manter os seus empregos, né? Isso a gente só está falando de empregos diretos, né? Tem os empregos indiretos que ronda essa indústria automotiva. Então, a Camaçari também não houve nenhuma proposta, mas também de forma não oficial, eles falaram que pagaria 2 salários mínimos, 2 salários, né? 2 salários, não salário mínimo, 2 salários por ano para cada trabalhador demitido, né? Lá não foi oficial, mas isso mostra, né, que os trabalhadores, é isso que tem que fazer, tem que rejeitar essa proposta indecente. É preciso ocupar as fábricas, né, e colocar a fábrica a serviço dos trabalhadores, né? Os trabalhadores os que geram a produção e eles sabem muito bem fazer isso, né? Então tem que ocupar as fábricas, não é para ir embora, vamos nacionalizar essas fábricas. E é isso aí, os trabalhadores estão indo pelo caminho certo, não deve aceitar esses absurdos, né? Eles já tinham até instabilidade no emprego e agora, diante da pandemia, toda essa situação se vê, né, no olho da rua. Então,
todo o apoio, né, aos trabalhadores. É isso aí. Ok, Lília. Bom, mandar aqui a nossa saudação para o Antony Auri de Macedo Torquato, que se tornou membro do nosso canal. Seja bem-vindo, né? Obrigado aí por se integrar à nossa equipe. Aqui a gente pode falar que nós somos do mesmo time, né? O procurador e o Moro não podia falar que é do mesmo crime, do mesmo time. Eles não são do mesmo time. Eles eram do mesmo crime do Moro, né? Mas aqui nós somos do mesmo time, da mesma equipe, daqueles que defendem, né, uma imprensa independente, revolucionária, a serviço do povo e dos trabalhadores. Então, agradecer aqui. Tem um companheiro de Minas Gerais falando aqui sobre o tema anterior, o Romário Lima, dizendo que essa questão das escolas é inaceitável, diz ele. Aqui em Minas, uma criança de menos de 4 anos morreu por Covid, e mesmo assim quer a volta das aulas nas creches em BH, né? A situação que se espalha por todo o país, né? Por isso, como destacou a companheira Lília, é preciso levantar uma mobilização nacional. Bom, seguindo na nossa pauta, queremos destacar agora, vamos entremear aqui e começar com mais um tema político da nossa pauta, né? Da política partidária, digamos assim. Né? Depois da eleição no Congresso Nacional, vem aí uma arrumação, se é que a gente pode chamar isso de arrumação, né? O avanço, a evolução do entendimento entre as diferentes alas da burguesia, né? Muita gente não entendeu bem o que aconteceu, né? Nós estamos reiteradas vezes colocando, mas esses fatos, inclusive, ajudam a lançar luz sobre os próprios acontecimentos, né? Que é o fato de que a burguesia golpista, os partidos tradicionais da burguesia, não conseguiram se unificar, né, e nem segurar suas bancadas, e no sentido de apresentar no Congresso Nacional uma candidatura alternativa às candidaturas dos setores que acabaram se aliando ao bolsonarismo, né? Isso é importante porque tem a ver, obviamente, essa eleição aqui, a mesa da Câmara e do Senado vai até 2022, ou seja, até as eleições presidenciais de 2022. Essa eleição era uma eleição importante também no sentido de mexer as peças nos tabuleiros, né, para preparar as eleições presidenciais. Bom, uma coisa que ficou evidente é que a direita golpista não tem unidade nem vontade para retirar o Bolsonaro. Né? Toda a conversa de muita gente que fica iludido. O cara vê lá um anúncio na Globo já fala, agora vai ter impeachment. Né? Vê o Fernando Henrique Cardoso fazendo uma demagogia, fala, agora vai. A eleição na Câmara e no Senado mostraram, né, que isso é mera ilusão. Bom, e embora a divisão da burguesia permaneça, né, a vitória do Bolsonaro na Câmara e no Senado, obviamente, é uma vitória parcial, porque quem se elegeu, quem ganhou, não são propriamente os bolsonaristas de carteirinha. Porque bolsonarista todo mundo praticamente, é um acordo político. Quem ganhou foi o Centrão, né? E o Centrão, essa força política, é o que a gente explicou ontem, que é o exército sem pátria, um exército de mercenários. O Centrão, né, a gente repete, está agora apoiando, se articulando com o governo Bolsonaro, já esteve no governo do Temer, esteve no governo da Dilma, esteve no governo do Lula, esteve no governo do Fernando Henrique Cardoso, esteve no governo do Itamar Franco, esteve no governo do Collor, esteve no governo do Sarney, está quase no governo do Dom João VI, acho que já tinha o Centrão. Não, o Centrão é uma articulação, né, uma criação, principalmente a partir da Constituinte de 88, como tal, né? Logicamente que é a expressão de articulações políticas anteriores, e, bom, é um exército aí de setores que se vendem, estão aí à disposição, estão no mercado, no balcão de compra e venda, e o fato de que tenha sido o Bolsonaro que mais se aproximou, que fechou um acordo com esse setor, mostrou aí a própria divisão e a vacilação da burguesia, da direita golpista tradicional, que inclusive os partidos racharam, né? O DEM rachou, o PSDB rachou, né? Teve voto até do PT
para o candidato bolsonarista na Câmara dos Deputados, e o que, num certo sentido, é até normal, né? Porque no Senado Federal, todos esses setores aí votaram juntos e unidos no candidato aí até mais identificado com o bolsonarismo, que era o candidato do DEM, o senador Rodrigo Pacheco. Pois bem, agora avançam as articulações. O Rodrigo Maia, que foi derrotado aí na sua articulação para fazer o sucessor na presidência da Câmara dos Deputados, ele que é um dos articuladores da tentativa da direita golpista de estabelecer uma frente ampla, fazer uma aliança, inclusive com setores da esquerda, em torno de um político direitista, né? Ele foi bem sucedido nessa política no Rio de Janeiro, onde o candidato a prefeito, o Eduardo Paes do DEM, foi eleito prefeito da cidade com apoio do DEM, com apoio do PT, com apoio do PSDB, né, com apoio do PCdoB. E fala do PSOL, que retirou o seu candidato principal antes da eleição começar, né, para ajudar o DEM a eleger o prefeito da segunda cidade mais rica do país, o Rio de Janeiro. Bom, o Rodrigo Maia agora está anunciando que pode ir para o PSL. Né? É a notícia dos jornais, destacado principalmente nos jornais no Rio, né, dão conta de que o Rodrigo Maia estaria negociando, né, a ida dele para o PSL, inclusive com a possibilidade, anunciada pela imprensa, né, de ser candidato a presidente em 2022. Em geral, quando o pessoal anuncia aí a possibilidade, está ele na imagem ao lado do presidente do PSL, o Bivar, que é deputado, e que acabou sendo eleito para a vaga que seria do PT, que é a vaga de primeiro secretário da Câmara dos Deputados. É o prefeito da Câmara dos Deputados que é responsável aí pela máquina que envolve aí entre deputados, assessores, funcionários, coisa aí de 5 mil pessoas. É gente e dinheiro, que o pessoal lá, Lilian, a maioria, tem gente humilde, tem empresa terceirizada, né? Mas o pessoal que é assessor não ganha assim que nem nós que somos professores do estado de São Paulo, não é essa merreca, né? É salário elevado, né? É bufunfa, é vantagem, é passagem, é muita coisa. E o Bivar pegou o cargo, né? Que caberia inicialmente caberia ao PT, né? Acabou no golpe dado, ficou evidente, inclusive, a articulação golpista, que o Bivar era da chapa do Maia, que era a chapa do PT, né? Mas na articulação golpista, o Arthur Lira cancelou a inscrição do PT no bloco, e quem passou a ter direito à indicação do primeiro secretário acabou sendo o PSL aí do Bivar, né? PSL que também rachou e a maioria foi apoiar o Arthur Lira, né? A maioria bolsonarista do partido acabou fechando com Arthur Lira. Pois bem, então o Maia o anúncio está discutindo, porque depois do racha, em que ele perdeu a metade do partido, os 31 deputados do DEM, mais de 20 deles teriam votado no candidato do Centrão, né? Então o PT, o PCdoB, eles se juntaram, foram fazer uma frente com um partido que foi apoiar outro candidato, né? É a esperteza do malandro Coca-Cola. Bom, segundo, né, a propaganda do Maia seria de que ele levaria com ele 40 políticos, um pedaço do DEM, né, para o PSL, né, para fortalecer aí a ala não bolsonarista do PSL, né, mas que pode ser também a ala Bolsonaro 2022. Né. Essa conversa do Maia se lançar candidato a presidente, ela já aconteceu outras vezes, inclusive em 2018, para negociar, né, é a política de negociação, a política burguesa de você lança um candidato para depois ele ser vice, negociar um candidato, compor com Dória, né, que é a política, digamos assim, preferencial dessa ala do Rodrigo Maia, ou até mesmo compor com Bolsonaro, sabe-se lá, né? O PSL era o partido do Bolsonaro, quem sabe o bom filho a casa torna, né?
e Bolsonaro e Dória e Maia estejam juntos de novo. Bom, na mesma linha, por sua vez, o DEM, né, que ainda é o partido do Rodrigo Maia, que é presidido pelo ex-prefeito de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né, anunciou aí que vai tá de namoro, né? Tá de namoro com o Bolsonaro. Tem a imagem dele aí, né? A imagem é toda uma ala bolsonarista, né? Que já tem ministros no governo, né? Como é o caso do Onyx Lorenzoni aí à esquerda. Tem governador muito bolsonarista, como é o caso do Caiado de Goiás. E tá aí o garotinho aí, o ACM Neto, né? Queridinho do Bolsonaro, né? A imprensa burguesa fala que o DEM está negociando aí um aumento dos cargos do poder no Congresso Nacional, e o ACM levou a maior fatia do DEM, né, para apoiar aí o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, agora, né, uma parte das negociações que foram estabelecidas, não só dizendo respeito aí propriamente a tirar vantagens imediatas, cargos, etc. e tal, mas obviamente que isso aí diz respeito, está intrinsecamente ligado à movimentação no tabuleiro da burguesia, né, com vistas às eleições de 2022. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar, né, de um outro setor que está se movimentando, vamos falar da esquerda, né, mas por hora vamos ficar aqui. Então nós falamos aí a direita se movimentando, por um lado a direita que quer a saída, uma alternativa ao Bolsonaro, né, a direita tradicional ligada aí ao PSDB, uma fração do DEM. Não quer dizer também que esse namoro do DEM com o Bolsonaro seja um namoro para casar, né? Pode haver, a política desses setores aí é procurar estabelecer um controle sobre o Bolsonaro e, se houver o perigo da esquerda, né, se a esquerda não capitular totalmente, não resolver apoiar um candidato da direita, como fez no Congresso Nacional, né, é muito evidente de que a direita está disposta a se jogar não só nos braços, mas também no colo do Bolsonaro e apoiá-lo como fez em 2018. Né? Por isso é preciso, ao invés de apoiar a esquerda, a direita, capituladora, né, que, como a gente viu no Congresso Nacional, não leva a lugar nenhum, senão a derrotas humilhantes e desmoralizadoras, como se viu no Congresso Nacional, onde o resultado foi apenas aí a esquerda conseguir um carguinho ali, um carguinho acolá, né, carguinhos de baixa intensidade, não valeria a pena. Né? Queria lembrar aqui a frase do jornalista Barão de Tararé, né, que nós falamos aqui no começo da semana, quando ainda parecia que o PT ia ser comprado, ia receber uma moeda mais significativa. Né? A frase do Barão de Tararé, que o homem que se vende sempre recebe menos do que vale. Né? E acabou que a esquerda aí ficou com... Agora ainda tem mais moedas, né? O pessoal vai receber ainda algumas comissões, aquelas comissões super importantes, né? Que não, comissão de direitos humanos, que é para fazer discurso, né? Tapear, mas que na hora não muda nada, né? Muda ali uma palavra, uma vírgula, mas nas condições fundamentais do povo nada. Né? E nós estamos vendo aí essa troca vergonhosa, né, de abandono da defesa das reivindicações dos trabalhadores em troca de migalhas. Bom, enquanto isso, enquanto o pessoal da esquerda disputa migalhas, tem gente aí faturando os tubos com a desgraça do povo. Né? E o Bradesco voltou a lucrar mais que o Itaú em 2020. Quem vai dar detalhes para vocês sobre essa situação é a Lília. Vai lá. É isso aí, Toninho. Até são números assim que não faço a mínima ideia de quanto que é em dinheiro, né? O Bradesco, né, está saindo melhor, né, do que o Banco Itaú, né? Está lucrando em cima, né, da desgraça do povo, né? A gente sabe os juros dos bancos, né? E é aí que eles ganham. Teve um lucro líquido de 6,8 bilhões no último quarto trimestre de 2020. Foi um aumento de 35,2% frente ao trimestre, né, igual o ano passado.
O Bradesco teve uma vantagem sobre o Banco do Itaú de 1,4 bilhão, né? Cujo o Itaú também teve um lucro também líquido alto, né? 5,3 bilhões, né? Os ganhos em bilhões, né? Então um aumento frente à crise, à pandemia, toda a situação, a gente sabe que ao desemprego muitos estão recorrendo a empréstimos e outras coisas nos bancos, e os bancos estão enchendo a burra, né? O Bradesco venceu, fizeram um tirateima entre os dois, né? Em 2020, o Bradesco, no seu lucro líquido, teve 19,4 bilhões, né? Apesar que teve uma caída em relação ao ano de 2019, mas superou, né, o Itaú, que teve um lucro de 18,5 bilhões em 2020. Né? Então, lucros astronômicos, né, cifras que a gente nem imagina de quanto que é isso em dinheiro, e o povo morrendo, né, sem assistência médica, sem o auxílio emergencial e toda essa situação. É isso aí. É isso. Bom, estão vendo aí, né, que nem tudo é desgraça. Tem gente comemorando a desgraça dos outros, né, como é o caso dos bancos, que mesmo em meio a um retrocesso fenomenal na economia do país, né, uma enorme parcela da população passando fome, né, 300 mil mortos, e os bancos lucrando aí, cada um aí, Bradesco 19 bilhões e meio, como a Lília apresentou, e o Itaú quase 19 bilhões. Eles são números gigantescos, né, que mostram aí que a desgraça da maioria, né, é a alegria de um punhado aí de banqueiros e grandes capitalistas que estão nadando em dinheiro, né, e o governo, para manter aí. No ano passado, né, as estimativas são de que 40% de tudo que foi arrecadado em impostos foi destinado aí ao pagamento de juros e serviços aos bancos. Né, só para a gente ter uma ideia. E por isso agora o governo diz que não tem dinheiro para pagar nem mesmo a esmola do auxílio emergencial, né, que era paga no ano passado. Né? Tá aí a maior discussão. Eles discutem tudo, mas eles nem querem nem discutir. Né? É só encenação sobre vacina, discussão sobre distribuição de cargos, né? E muito dinheiro para os bancos. Está aí o resultado, né, nos cofres do Itaú, do Bradesco. Ontem nós falamos aqui do Santander. O Santander é um caso interessante porque ele teve prejuízo no mundo inteiro. E aonde foi que ele lucrou? No Brasil. Né? O Brasil, o paraíso maravilhoso dos banqueiros, né? Os sanguessugas da pátria, do povo brasileiro. Bom, em frente na nossa pauta, bom, vamos destacar aqui mais um caso de censura na internet, né? E com os aplausos da esquerda pequeno-burguesa. Né? Mesmo com a gente... esse tema vem voltado sistemático aí à baila, né? Tanto porque mas houve uma intensificação desse debate em torno da censura que a gente viu lá nos Estados Unidos, né, aos canais, às páginas do Donald Trump. Né? E a gente viu aí a esquerda comemorando essa atitude ditatorial, antidemocrática, né? E nós explicamos que essa política de comemorar a censura, mesmo quando ela se manifesta em relação à direita, né, vai abrir caminho para um ataque, como já a gente viu acontecendo aí à esquerda. Né? No Brasil já teve aí denúncia de censuras à página da Unidade Popular, partidos de esquerda, né, que se reivindicam como socialistas, revolucionários, nos Estados Unidos e na Inglaterra foram censurados. Né? É o monopólio, a ditadura do Facebook, do YouTube. Bom, desta vez aqui, o destaque de hoje é a censura do YouTube, que encerrou um canal bolsonarista, o Terça Livre.
né, por tempo indeterminado. Né? Os motivos utilizados pelo YouTube são uma farsa. Né? Eles já haviam dado 2 strikes, né, tirado aí momentaneamente o canal do ar, por violação das regras de conduta da plataforma, era a justificativa. E eles criaram, então, um canal reserva, algo aquele que todos que já sofreram um strike sempre fazem. Né? Nós mesmos, o canal Causa Operária TV, já o fizemos, o DCM, Diário do Centro do Mundo, já o fez. Né? Bom, um direito, né, de criar aí uma reserva para garantir que não haja uma perda do acesso dos assinantes, né, das pessoas que querem acompanhar a programação, um direito democrático. Né? Bom, o que levou dessa vez, o YouTube resolveu, diante disso aí, encerrar definitivamente, ou pelo menos por tempo indeterminado, o canal. Né? É preciso criticar a posição da esquerda pequeno-burguesa, que apoiou a censura, né, com o argumento de que se tratava de combater as fake news, né, combate ao discurso do ódio, esse tipo de baboseira que a gente ouve, né, que é usado, agora ataca um canal de direita, como era o caso aí do Terça Livre, né, mas de nenhuma maneira você pode ficar do lado desses poderosos monopólios e garantir a eles o direito de censurar quem quer que seja. Né? E nós vamos viver agora aqui da ditadura do Facebook, do YouTube, né? Que vai dizer o que pode e o que não pode. É um negócio totalmente... E a gente sabe a serviço de quem. Né? Não é a serviço, nunca é a serviço do povo, é a serviço da defesa de interesses, né, de determinados setores capitalistas. Bom, a nossa posição é clara, é a defesa incondicional da liberdade de expressão e dos direitos democráticos em geral. Né? Nós não vamos olhar de quem é o direito democrático que está sendo atingido para defender ou não. Né? Se trata de uma posição de princípio e não de ocasião. Né? Não é então quando se atacarem à esquerda a gente defende, se for de direita a gente não defende. Bom, fazer como fazem certos setores da esquerda, se for mesmo sendo da esquerda, depende da posição, não vamos não. Né? O fato de a vítima do momento ser de um canal bolsonarista não afeta a essência da questão. Né? É uma posição de princípio, é uma questão democrática fundamental. E essa situação é um prenúncio de uma situação gravíssima. Né? O próximo alvo, mais cedo ou mais tarde, vai ser a esquerda. Né? E se a gente apoia e fica a favor de que esses poderosos monopólios tenham esse poder imperial, ou seja lá quem for, a justiça totalmente direitistas, controlada pela burguesia, isso vai se voltar, né, mais cedo ou mais tarde, quando já está se voltando contra a organização dos trabalhadores. Né? Bom, é isso. Né? É preciso refutar os argumentos de que o YouTube e outras plataformas monopolistas são entidades privadas, né? E que, portanto, não se trataria de censura. Tem gente que fala isso. Né? Esses monopólios são órgãos aí de natureza semi-estatal, né? Já que eles guardam profundas relações com o Estado, né? E principalmente com o aparato de segurança e espionagem dos países imperialistas, como a gente já viu várias vezes aí, inclusive autoridades brasileiras, né, tendo as suas sendo violados aí a privacidade com o apoio desses aparatos. Né? Então nós queremos protestar aqui, né? Não se trata, nós não temos nenhuma solidariedade política, né, com esses sites da direita, né? Mas não podemos não gostar e divergir de tudo aquilo que eles dizem, né? Mas nos batemos aqui pelo direito deles e de todo mundo dizer aquilo que queira dizer. Né? A liberdade acima de tudo, ali nesse caso, a liberdade de expressão. Bom, e avançando aqui na nossa pauta econômica, eu vou passar para a Lília, para ela comentar aí a alta dos preços dos alimentos. Se você acha que os alimentos estão subindo só aqui no Brasil, a Lília vai falar para você que, infelizmente, se está ruim aqui, mas está ruim em todo lugar. É isso aí, Lília? Né? Então,
preços mundiais de alimentos básicos, né, que é o feijão, arroz, feijão mais no Brasil, mas o óleo, aumentaram, né, alcançaram níveis recordes desde 2014, né? Desde 2014 a situação está ficando complicada no mundo inteiro. Segundo a FAO, né, que é a organização da ONU, anunciou, né, que desde 2014 esses não tiveram tanto aumento, né? São os cereais, o óleo, o açúcar, né? O que teve o maior alta foi o açúcar, né? Que alcançou, aumentou 8,1%, né? Agora, preço de janeiro em relação a dezembro, né? Eles têm uma pontuação, então esse açúcar, óleo, cereais, produtos lácteos e carne alcançam uma média de 113 pontos em janeiro, que significa 4,3% a mais do que dezembro, né? Então, só em um mês aumentou de uma forma assim absurda. Em relação ao preço do milho, também aumentou 7%. Né? Houve também um aumento no trigo de 6,8%, né, em relação a janeiro. O arroz também, né, que teve um aumento muito grande aqui no Brasil, também houve um aumento de 5,8% em relação a 2012, né? Houve um aumento muito grande. Então, essa é a situação do mundo, né? Diante da pandemia, diante de toda a situação, né? O povo está à mercê, ainda o salário diminui, o desemprego diminui e os alimentos, né, estão subindo, né? Deve ser alguma especulação, alguma coisa. Então, é isso que eles estão fazendo, né? Aumentando o preço dos alimentos. Então, um absurdo. E no Brasil, a gente sabe que isso é reflexo, né, do golpe de Estado que aconteceu em 2016. Né? Não só no Brasil, mas houve outros países que também houve uma movimentação golpista, né? Ainda está em marcha e tem aumentado e com isso, né, o aumento dos alimentos e o aumento da carestia, né, da situação de pobreza do povo, né, do mundo. É isso aí. O pessoal comentando aqui sobre a alta dos preços no chat. O Daniel Santana dizendo que o leite em pó subiu 50% em 11 meses lá perto do mercado, lá perto onde ele deve fazer as compras aí, mais acessível. Bom, e falou em alimento, pelo menos, acho que isso citou aqui, a Carla Silva mandou para a gente uma contribuição, um superchat com uma figurinha muito simpática, acho que é uma caneca de vinho. Me deu até vontade de tomar aí, né? Tá tudo pela hora da morte, né? Inclusive, nem se fale aí as bebidas, mas deu vontade aqui, um vinho, uma dosezinha de vinho, pequeno cálice, né? Agradecer aí a contribuição da companheira Carla Silva, participando aqui ativamente do nosso canal, e chamar você aí a seguir o bom exemplo, né? O Kratos também dizendo que a carne subiu mais de 50% de outubro para cá, aí no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os companheiros gaúchos que acompanham a nossa programação. Bom, nós vamos em frente. Vamos entrar agora, terceiro ponto da nossa pauta política, né? Nós falamos aí da direita, falamos da situação do Lula aí, junto da justiça, da necessidade de uma campanha em torno do presidente. Bom, tem um site bastante tradicional e bastante frequentado da esquerda, que é o Vermelho, né? Que está vinculado aí ao PCdoB, né? Que até se auto-intitula como a esquerda bem informada. Aí eu queria destacar para vocês aqui uma manchete, né, do site no dia de hoje, né,
a gente acabou não separando uma acho que não tem uma imagem para tem imagem para a produção mostrar. Eu queria ter separado uma imagem do chat. Eu vou colocar aqui se a produção vou colocar no nosso chat aqui se a produção conseguir depois página, que é bem interessante. Mas tem a ver com essa imagem que a produção disponibilizou aí para sabem aí que tem um garoto propaganda da vacina, né? Que foi aí alçado à condição, já não é herói, a condição de santo pela imprensa capitalista, é o São João Dória, né? Que vem sendo apresentado aí como o salvador da pátria, é a tentativa desesperada, né, da burguesia de fazer propaganda, transformar aí o João Dória no Joe Biden brasileiro, né? Então já teve capa de revista dizendo que ele ia salvar o Brasil, né? E tudo mais que você... Bom, o site do PCdoB publica matéria com o seguinte título: João Dória é melhor avaliado que Bolsonaro em pesquisa sobre vacina. Então vamos falar aqui que o PCdoB está elogiando o Dória, o pessoal fala, não, como assim? A matéria no site João Dória é melhor avaliado que o Bolsonaro em pesquisa sobre vacina, né? O título é já diretamente uma homenagem. E o título e a matéria, né, procura destacar que quando as pessoas foram solicitadas, primeiro destacar que é dessas pesquisas totalmente vagabundas aí, não é nem dos grandes institutos de pesquisas que são especialistas em fraudar, né, descaradamente. É do Instituto Paraná Pesquisas, né, e o Instituto, na propaganda, na campanha feita aí pela redação do Vermelho, ligado ao PCdoB, diz o seguinte, que a nota do PCdoB diz que quando solicitados a dar uma nota de 0 a 10, participantes atribuíram ao governador tucano média 6,1. Aí, Lília, passou de ano o Dória. E o Bolsonaro ficou reprovado. Mais que a maioria, né? Tem a página, né? A produção... Isso aí, a produção separou para a gente, aí tem o visual, depois o pessoal pode acessar, né, se tiver dúvida que nós estamos falando, mas tá aí, tem a página, a produção vai colocar para a gente a imagem da página do PCdoB, tá aí, ó. João Dória é melhor, já começa inclusive assim, é melhor avaliado, né, que Bolsonaro em pesquisa sobre a vacina. A matéria do PCdoB, como a política em geral do PCdoB, que é, bom lembrar, é defensor da frente ampla, né, defensor ardoroso, acende vela no altar do Dória, né, do Fernando Henrique Cardoso de hoje, e outros, né, parte da campanha do seguinte, né, a gente tem visto aí as pesquisas, que são sempre um instrumento de campanha, dizendo que o povo gosta do Bolsonaro e adora o Dória. Né, essa é a versão de todas as pesquisas que a gente tem visto aí, né, Dória e Bolsonaro, que aí estavam juntinhos, aí, sorridentes, aí, tiveram junto nas eleições em 2018, Bolsonaro, né? Todas as pesquisas, a Datafolha já indicou isso aí, que o povo gosta do Bolsonaro e adora o Dória, né? Apesar de que uma outra pesquisa eleitoral apontou outro dia que o Dória aí não consegue se sustentar eleitoralmente, apesar da enorme campanha publicitária, né, feita a favor daí do São João Dória da vacina, pela imprensa capitalista, né? Do jeito que a coisa está, nós vamos acabar tendo Bolsodória de novo em 2022. Né? Mas o PCdoB está insistindo aí na tecla da burguesia de procurar levantar o ânimo do Dória, né? Defender o balanço, nessa mesma edição do partido, lá tem todo um balanço, né? Dizendo que foi um acerto a política totalmente ambelhada, né? E se unificar com a direita que correu para os braços do Centrão, a direita dita progressista, né? Um artigo, inclusive, da presidenta do partido, vice-governadora na chapa do PSB, lá em Pernambuco, a Luciana Santos, né? Publicou matéria defendendo a unidade e amplitude contra golpe à democracia. Amplitude é para dizer assim, você tem que ser muito amplo, né? Então, obviamente, cabe tudo aí,
é a tentativa de sustentar essa política insustentável, vergonhosa, adotada e derrotada, esmagada, humilhada no Congresso Nacional, né, diante de todo o povo brasileiro, e levou aí, está levando aí, inclusive, o problema assim, eles iam ganhar mesmo, o problema foi a política da esquerda de referendar toda essa patifaria, né, e de não lutar por uma alternativa própria em nenhum terreno. Né? No terreno do Congresso é apoiar os golpistas, no terreno da mobilização é fazer carreata, né, com aqueles que fizeram carreatas para derrubar a presidenta Dilma. É uma política totalmente criminosa, né, sem pé nem cabeça, mas que mesmo diante desse lamaçal no Congresso Nacional, o PCdoB está aí defendendo. Bom, conclusão, né? A direita se articulando em torno, a extrema-direita se articulando em torno do Bolsonaro, o chamado centro, né? A direita tradicional tentando levantar aí o defunto do Dória, com a ajuda do PCdoB. É preciso colocar nas ruas a campanha por Lula presidente, né? É preciso enfrentar essa política, abandonar a política defensiva de setores da esquerda que veem com simpatia, defendem o ex-presidente Lula, mas tem uma política profundamente vacilante, né, e não levantar imediatamente uma campanha pela restituição dos direitos políticos do Lula, né, e por Lula presidente. Bom, vamos lá, vamos caminhando para o final do nosso programa. Vou passar para a Lília dar a última nota dela aí e se despedir sobre a vacinação dos Estados Unidos, né, que mostra aí que tem racismo até na vacinação. É isso, Lília? É isso mesmo, Toninho. O número entre negros e brancos vacinados é uma coisa absurda, né? 60,4% dos vacinados, né, são brancos e apenas 5,4% são afro-americanos. Né? Então, isso mostra. A gente sabe, né, que a vacina primeiro para, né, além do racismo, e é para os ricos, né? Lá nos Estados Unidos, os primeiros dados, né, acenderam um alarme de uma disparidade racial, né, em relação aos grupos prioritários, porque o aumento do Covid, né, as pessoas que mais morreram foram os afro-americanos, latinos e os indígenas, são os mais castigados, só que, em contrapartida, foram os menos vacinados, né? Lá também foram vacinados poucos, né? 8,3% dos norte-americanos só receberam apenas uma dose. Só 2% receberam as 2 doses, né? Então, a gente vê que a situação dos Estados Unidos é bem parecida com a do Brasil e ainda pior. Né? Se a gente for ver também, a maioria que recebeu a vacina, a maioria deve ser mais branco do que negro, né? Um absurdo isso. É isso aí. Um abraço a Lívia, todos. Bom, mas antes da gente encerrar, queria destacar para vocês aqui o número da Covid em todo o mundo. Até coloquei no finalzinho aí, produção, se der para mostrar esse quadro aí do Google, né, eu agradeço muito, porque o mundo registrou, né, segundo os dados nesse momento do Google, sempre oscilações, né, no caso do Brasil, por exemplo, está sempre em relação ao dia anterior. Né, tá lento aí também, até o Google manipula na divulgação. Mas o mundo teria, até os dados em relação ao dia de ontem, 2.281.000 mortos. Né? A situação... Há toda uma campanha, a Lília falou aí dos Estados Unidos, para mostrar que houve uma mudança. Né? O Biden, toda mudança de discurso. Né? Os Estados Unidos já ultrapassou aí a marca de 450 mil mortos, né? Continuam morrendo aí quase 4 mil pessoas por dia. Né? No dia de ontem foram 3.483 pessoas. Né? Bom, e aí, em segundo lugar,
Em número de mortos, continua o Brasil, né? Hoje nós ultrapassamos aí 229 mil. E em terceiro vem a Índia, que apesar de ter mais casos que o Brasil, né, ter uma população 6 vezes maior, quase 6 vezes maior do que a brasileira, né, tem 155 mil mortos, e o Brasil, né, tem pelo menos 230 mil, aí está chegando nessa semana. Né? A situação continua disparada no Reino Unido, que ultrapassou a marca de 110 mil mortos, né? E mostrando que a situação está fora de controle aí em todo o mundo. Né? É a política do imperialismo de deixar morrer, né? É a política oficial, em alguns lugares mais intensificada, como a gente vê no Brasil, né? Que é onde as pessoas, se não morrem da pandemia, estão ameaçadas de morrer de fome, né? Diante da situação de retrocesso imposto ao país pelo golpe de Estado. Mas a situação está fora de controle, né, na maioria dos países, segue crescendo, a preocupação crescente aí com a chamada terceira onda, ou com a novas cepas, aqui que isso não ganha destaque, né, se oculta, inclusive, a gravidade da situação da nova cepa de Manaus, né, que tende a levar o país aí a uma situação ainda pior do que essa situação já para lá de desgracenta que a gente enfrenta. Né? Bom, agradecer a todos vocês que participaram conosco dessa transmissão. Né? Lembrar que o nosso canal segue aí 24 horas no ar. Né? Amanhã a gente volta a partir das 8h30 para fechar a semana com os principais acontecimentos do dia e da semana, contando com a sua participação. Muito obrigado a todos vocês. O Jazão Guaranés, que chegou por aqui, depois que chegou mais tarde, eu pelo menos não tinha visto antes, que também muita gente, o Fabiano Proletário, né, também que está por aqui já há bastante tempo comentando aqui o nosso papo. A todos vocês um forte abraço. Amanhã a gente volta a partir das 20h30 com mais um resumo do dia. Um abraço.